Aleluia. Aleluia. Como está a sua expectativa para essa noite, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A sua expectativa está em mim? Eu fico aliviada, porque é um peso das costas que a gente tira, né? Não sei se você fez quando me viu subir, que não era meu esposo, mas não olha o vaso, o vasinho. Na verdade, deixa eu corrigir uma coisa. Olha o vasinho, sim. Sabe por quê, queridos? Porque não é por minha causa, é o que ele tem realizado na minha vida. Amém? E eu sei que na sua vida tem sido assim também. Amém? Eu sei que nossos familiares, nossos vizinhos, talvez olhem para a nossa vida e fiquem impressionados. A ideia é que fiquem impressionados. Meu Deus, essa era aquela pessoa que vivia tal dificuldade e agora olha que bênção ela está. Amém? A gente não alcançou a perfeição ainda, mas nós estamos aqui. Olha, eu e você essa noite aqui, prontos para nos expormos mais uma vez para a palavra. Amém? Para sermos tratados, edificados, corrigidos, consolados, como a palavra de Deus diz que as Escrituras fazem por nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graças, Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito que habita dentro de nós. É por causa dele, Senhor, é por causa do seu Espírito, é por causa do Senhor e da sua palavra que chegamos onde chegamos, que levantamos todos os dias, que podemos trabalhar, Senhor, criar nossos filhos, cuidar da nossa casa, fazer tudo por causa da sua graça, a sua abundante graça que nos alcançou, que nos resgatou, que tem nos ensinado quem nós somos, o que podemos, o que temos para desfrutar ainda em Cristo Jesus, e nós somos tão gratos, Pai, porque a entrada das tuas palavras, ela traz luz e dá entendimento, e nós somos profundamente gratos, abrimos o nosso coração e recebemos com mansidão aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, a gente vê a igreja cheia. Um desses motivos é a reabertura do nosso departamento infantil. Você está feliz por causa disso? Eu estou regozijante. Eu estou tão feliz que pega até mal eu comemorar o tanto que eu estou feliz. Mas sabe o que é, querido? Ficar restrito é muito ruim. Não é verdade? Ter a sua liberdade, a liberdade dos nossos filhos bloqueada por causa de algo que não é tão poderoso como tem insinuado ser. Amém? Eu não estou desmerecendo o vírus, a doença. Mas se a gente colocá-lo em comparação com o poder que há no nome de Jesus e aquilo que nós temos através dele, esse Covid-19 não é nada. Amém? É só mais uma doença que o diabo inventou, mas que está aqui, debaixo dos nossos pés. Amém? Mas a gente precisa se levantar como igreja poderosa, igreja triunfante sobre a terra. E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu sei que cada ministro tem uma prática, cada pessoa que é chamada no corpo de Cristo para ministrar a palavra, carrega algo com muita propriedade para ministrar ao povo. Eu me vejo sempre muito encorajada a falar sobre aquilo que eu estou sendo ministrada. E eu vou permitir que você compartilhe, que você receba um pouco dessa ministração também. E cresça e seja corrigido e fortalecido como eu tenho sido. Amém? Quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo 23. Esse vai ser o nosso texto base essa noite. A gente vai começar nele e, se o Senhor assim permitir, a gente vai terminar nele também. Amém? Hoje eu estou aqui, estou analógica, trouxe minha Bíblia de papel. Deixa eu ver que horas são. Minha Bíblia é do Rema, da época do Rema, ressuscitei ela lá da estante. Eu estou mexida porque o Rema está vivenciando esse rompimento também, né, das aulas somente online. Mas diz assim esse salmo que talvez você conheça de cor,
Talvez esteja até aberto lá na estante da sua casa. Se não for o Salmo 91, provavelmente vai ser o 23. Mas diz assim o Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Eu sei que a gente conhece esse salmo de cor, talvez seja um dos primeiros versículos que as crianças aprendam a decorar lá no departamento infantil. Mas eu quero que a gente pense um pouco essa noite sobre algumas coisas dessa passagem aqui bíblica. A primeira delas é que Davi, que escreveu esse salmo, ele era um pastor de ovelhas. Então, Davi sabia muito bem desse contexto, e a comparação que ele faz, essa metáfora que ele faz, comparando Deus ao pastor e nós como as suas ovelhas, tem relação com o dia a dia que ele vivenciava com as suas ovelhas lá no campo. Cada um, talvez quando a gente vai dar um exemplo, por exemplo, a dona de casa vai dar um exemplo, talvez ela pegue coisas ali do dia a dia. É o que ela sabe explicar da melhor forma, é o assunto que ela domina, e quando ela quer passar alguma coisa para alguém, ela vai usar um exemplo do seu dia a dia. Um médico talvez vá usar numa conversa com seus amigos, vai usar um exemplo de como determinado vírus age. Talvez se ele for pregar, ele vai usar como metáfora aquilo que faz parte do dia dele. E Davi está fazendo isso no Salmo 23. Vamos pensar um pouquinho o que seria um pastor de ovelhas. Qual seria a demanda dele no dia a dia? Primeiro que o pastor ele cuida, as ovelhas não têm raciocínio e consciência para se livrar de perigos, por exemplo, sozinhas. Né? Eu não conheço muito, assim, não sou muito aprofundada no ramo das ovelhas, minha área é a fonoaudiologia. Mas, pensando nas ovelhas, eu imagino Davi, ó, vamos lá, ovelhinhas, né? Não sei como é que chama, cachorro eu não sei as ovelhas, como é que tange, mas vamos, ovelhinha, com a vara, tangendo as ovelhas para se alimentarem. Aí, comeram bastante ali, agora vamos por aqui. Davi passava o dia conduzindo as ovelhas para que elas crescessem, se desenvolvessem. Eu não sei qual era o objetivo final. Dava lã, né? Mas não era para... Eu duvido que era para matar as ovelhinhas no pobre do... Mais lã, né? Mas amém, ele cuidava das ovelhas dia após dia, para que elas tivessem segurança até que ficassem velhinhas, gerassem outras ovelhas, enfim. Se a gente der um Wikipedia lá no Google, talvez vai entender melhor desse ramo das ovelhas, ou se alguém aqui tiver depois, a gente marca uma aula, porque eu quero aprender mais sobre essa rotina. Mas Davi está fazendo essa analogia à realidade que ele conhecia. Ele, como pastor de ovelhas, guiava muito provavelmente as ovelhas para beber água, para comer um pouquinho. Amém? E aí, no versículo 2 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. No versículo 4, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É muito provável que durante a caminhada até os pastos verdejantes, Davi e as ovelhas passassem por alguns vales perigosos. Não é verdade? Agora, vamos pensar no seguinte: qual era o objetivo? Qual era o destino das ovelhas? Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, amém? Nesse processo, podia ser que aparecesse alguma coisa. Mas Davi, como um bom pastor, ele cuidava para que as suas ovelhas não morressem naquele perigo. Amém? Para que naquela situação que ameaçava ser perigosa para as suas ovelhas, elas estivessem seguras, e ele tinha ferramentas para isso.
Ele usava lá uma vara, ele usava um cajado, uma ferramenta para puxar as ovelhas de uma situação de perigo, outra ferramenta para bater no lobo, no urso e no leão. Eu não sei qual foi a ferramenta que Davi usou, além da funda, quando ele precisou encarar o urso e o leão. Mas esses dois animais são grandes perigos que foram relatados na Bíblia. Vai saber se não tinha cobra, se não tinha outro tipo de risco menorzinho que não foi mencionado. Nós não sabemos, porque a Bíblia não está falando sobre as ovelhas de Davi. Amém? Mas nós sabemos que Davi, em algumas situações, precisava livrar as suas ovelhas. Sabemos porque a Bíblia mesmo fala sobre isso. Amém? Queridos, quando a gente traz essa realidade para nós, e Davi vivenciando aquilo, poxa, eu cuido das minhas ovelhas assim. Quando ele vai adorar o Senhor, ele lembra, o Senhor é o meu pastor. Eu cuido dessas ovelhas, mas o Senhor cuida de mim. Amém? O Senhor mesmo me conduz a um lugar de abundância, que são os pastos verdejantes. E ainda que a caminho desses pastos verdejantes eu passe por situações difíceis, eu não vou temer medo, não vou temer nada, mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia! Essa era a vivência que Davi tinha e a confiança que ele tinha em Deus fazia com que aquilo que era a realidade do dia a dia dele fosse também a realidade do seu relacionamento com o Senhor. Amém? Então, nós podemos ver aqui, nessa metáfora, ainda essas duas metáforas. Os pastos verdejantes como um lugar de abundância, um lugar de provisão. Mas nós vemos também o vale da sombra da morte como um lugar, talvez, de tribulação, um lugar de perseguição, um lugar de grande dificuldade. Mas ele sabia que ali ele não ia perecer. Amém? Em primeiro lugar, ele não ia dar lugar para o medo. Amém? Ele sabia que ele não estava sozinho. Assim como as suas ovelhas não estavam, ele era por elas. Davi sabia que o Senhor era por ele também. Amém? Então, é muito comum, queridos, quem dera, né? Quem dera, e eu vou dizer para você, nem tão quem dera assim, mas quem dera, vamos dizer, que a nossa caminhada na vida fosse como os Teletubbies, né? Aquele mundo colorido, né? Dinky Winky, Lala. Pô, e sobe a colina, e desce a colina, e rola na colina, e toda aquela alegria. E os Teletubbies, né? Quando a gente era criança, até aproveitava. Mas hoje em dia, a gente olha os Teletubbies e fala, meu Deus, que leseira. Que vida é essa? Sobe colina, rola colina abaixo, e nada acontece, né? Queridos, essas situações de tribulação, elas nos amadurecem. Amém? Então, a gente não vai ficar torcendo, né? Vem tribulação, vem tentação, vem coisa ruim. A gente, óbvio, não vai desejar esse tipo de coisa, mas a gente precisa entender que no meio desse processo, no meio desse fogo, nós, quando nos expomos ao Senhor, nós somos purificados, nós somos aperfeiçoados no meio dessa tribulação. Amém? Na certeza de que ela vai passar. Amém? Tem algumas versões que colocam essa palavra, ainda que eu ande, como ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte. Queridos, aquilo que a gente atravessa é ponte. Ponte não é lugar de estabelecer as bases. Amém? Ponte é lugar de travessia. Assim como a gente entra, a gente sai também. Porque na ponte não é lugar da gente firmar as estacas. No lugar da tribulação não é para a gente desmaiar e achar que vai morrer, porque não tem socorro. O Senhor é conosco. Amém? Como um bom pastor, ele passa conosco, nos livrando de todo mal. Por isso a gente não tem o que temer. E eu quero ler com vocês uma outra passagem também de uma circunstância que se levantou no meio do processo. Abre comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, versículo 22. Diz assim:
Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E logo partiram. Aqui Jesus com seus discípulos, depois de ter feito muita coisa, curado muita gente, atendido muita gente, ele se reúne com os discípulos num daqueles dias e diz: vamos para o outro lado. Vamos atravessar. A gente está desse lado aqui, nós vamos para o outro lado. E eles embarcaram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e esses lhe obedecem? Mas pensa nessa situação, queridos. Nesse contexto aqui, existiam pescadores, homens que estavam muito acostumados a navegar. E diante de determinado risco, que eu fui ver essa palavra aqui, sossobrar, é como se o navio estivesse enchendo mesmo, enchesse toda a parte, todo o casco do navio. Era muita água que devia estar entrando, né? A situação era muito ruim, o relatório era muito negativo, a circunstância estava vindo forte contra eles. Mas repara uma coisa, a mesma onda que deixou os discípulos em pânico, ninou Jesus. Vai saber, né? Parece que ele dormiu um pouco antes dessa tempestade começar. Mas o fato quanto mais forte chacoalhou, mais fundo Jesus pegou no sono, ao ponto dos discípulos precisarem acordá-lo. Eu lembro uma vez que Ana Luísa, a minha mais velha, era bem novinha, e uma amiga nossa pegou ela para ninar. E ela ninava assim, ó. Falei, gente, vai virar pudim esse cérebro, né? Preserva Jesus, segura, porque eu não sei se ela dormiu ou se ela desmaiou. O fato é que ela apagou ali. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que sono profundo e que ninada boa. Tem gente que é mais enérgica. O Paulette estava brincando esses dias, né, com a Aimee, cantou uma música, chacoalhou como se fosse fazê-la dormir. Estava chacoalhando forte, forte, mas não forte o suficiente para fazer Jesus perder o tempinho de descanso que ele tinha. Ele devia estar muito cansado, depois de atender muita gente, de ter uma demanda enorme. Mas a mesma circunstância que fez os discípulos terem muito medo, ninou Jesus. Nessa situação aqui eles estavam, na mesma situação. Mas a atitude deles foi totalmente diferente. Na hora que Jesus foi despertado, ele levantou: ei, baixa a bola, calma, quieta. Jesus não parou para dar uma lição de moral nos discípulos antes de resolver aquilo que estava tirando a paz dos seus discípulos. Amém? Mas pensa aí no pastor. O pastor não vai brigar com a ovelha, por que você se enfiou aí? O pastor vai lá, resolve aquela causa, salva a ovelha e cuida depois dela. Amém? Então Jesus na hora levantou: ei, vento, para a circunstância, se acalma, baixa a bola. Ei, gente, cadê a fé de vocês? E então Jesus vira para os seus discípulos e trata com eles aquilo que precisava ser tratado. A mesma circunstância, mas atitudes diferentes. Amém? Esse mesmo episódio é narrado em Marcos, no capítulo 4. E eu achei curioso porque a palavra que é usada lá, deixa eu abrir aqui rapidamente. Marcos, no capítulo 4, o verso 40. Diz assim, não precisa abrir, tá? Mas é o mesmo texto, é a mesma situação narrada. Diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Lá fala, cadê a fé de vocês? Por que vocês não têm fé? Cadê a fé? E em Marcos fala, por que vocês são tímidos? E quando eu fui ver essa palavra, é a mesma palavra usada para medrosos. E é sobre
essa questão do medo e que eu quero que a gente cresça. O som voltou para a igreja, né, gente? Não morreu, gente. Está chorando é porque está vivo. Amém? Talvez seja a minha, não sei. Eu estou achando o som um pouquinho familiar. Mas, nessa passagem aqui, Jesus pergunta por que vocês são medrosos. A gente agora, que está tudo resolvido na cruz do Calvário, a gente pensa assim, até que é condenar os discípulos, né? Meu Deus, mas estavam com Jesus e estavam com medo. Aí vamos trazer isso para a gente. Jesus estava no barco, agora Jesus habita dentro. Por que timidez? Por que medo? Por que instabilidade? Por que dúvida? Amém? O Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você. Amém? E eu fui ver o significado da palavra medo. E o dicionário diz assim, que é um sentimento de viva inquietação diante da noção de perigo, real ou imaginário. Pensa nisso, queridos. Às vezes o perigo ele está ali na nossa cara. Um leão está ali de fato. Mas às vezes o perigo ele está na nossa mente, né? O medo começa a rondar a nossa mente. Volta lá em Salmo 23, fala sobre o vale da morte, o vale da sombra da morte. Era uma situação que talvez, às vezes, a gente passa no dia a dia, não é o perigo em si real, mas uma sombra, uma imagem que o diabo lança dentro da nossa mente e a gente acolhe aquilo. E vai para onde? Quando essa circunstância chega com essa suspeita na cabeça. Ah, achou, tem uma bolinha apareceu aqui no rosto, por dentro. Aí a gente vai para onde? Para o Google, infelizmente, a maioria vai para o Google, né? E aí, aquilo que a gente nem sabe o que é, pode ser um cisto sebáceo, pode ser uma espinha que ainda não saiu, mas a gente já foi para o Google e geralmente o Google vai dar aqui diagnóstico. Câncer, né? É logo assim, joga logo pesado o Google, né? A unha está descascando demais aqui, assim. Aí vai no Google lá. Dedos, pele soltando no dedo. Aí fala, pode ser isso, inflamação de não sei o que lá, câncer de não sei o que. Misericórdia, né? E com base nisso, nessa sombra, o diabo pega junto e começa a lançar na nossa mente imagens. Isso já aconteceu com você? Imagens, talvez assim, se vendo na cama de um hospital e se despedindo dos seus filhos. Um caroço que talvez fosse uma espinha já faz a gente viajar para o hospital se despedindo das crianças, né? E pensando, que tipo de nova esposa eu gostaria de ter para o meu marido que não maltrate as minhas filhas? Por causa de uma sombra, por causa de uma sugestão. E a gente acolhe como se fosse um ninho, choca, né? Aquela sugestão do inferno. E o medo começa a tomar forma, a tomar uma proporção tão grande que paralisa a gente. Irmãos, o medo pode ser que ronde a nossa porta, assim como a gente já ouviu tantas vezes sobre aquele pensamento ruim que passa na nossa cabeça, como um passarinho. Você já ouviu isso? Que a gente não pode impedir um pássaro de sobrevoar a nossa cabeça, mas a gente pode impedi-lo de fazer ninho, sim. Depende do tempo que nós vamos dar para esse pensamento ficar pairando. Esse pássaro ficar pairando na nossa cabeça até que ele solte. Ele não solta um ninho pronto, não, gente. Você não está parado e, de repente, cai um ninho formado na cabeça. É um pensamentozinho, uma raizinha, uma coisa, sofismas. A Bíblia fala sobre sofismas, e os sofismas são argumentos que têm uma certa lógica, faz algum sentido. E aí a gente começa a acolher aquilo como se fosse verdade, ao ponto de quase dar o braço assim para o diabo e falar assim, diabo, ei, tá vendo esse caroço aí? Tô vendo, sei não. Eu falei, eita, Satanás, mas
Obrigado por ter me avisado. Né? Um acolhimento, uma passividade tão grande quando algo começa a surgir na nossa mente. Queridos, nós precisamos romper esse tipo de argumento do inferno. Amém? O medo pode chegar, mas a gente precisa se levantar pelo poder da palavra, com a autoridade que nós temos no nome de Jesus e falar: ei, para! Não, aqui não, sintoma, você é ilegal. Amém? Doença, você não pode permanecer. Jesus Cristo levou sobre si, a cura me pertence. Não, aqui não. A minha família não. No meu casamento não. Amém? Nos meus filhos, não. Você não pode tocar. Amém? Sem passividade. Não interessa se o diabo vem de forma sorrateira ou entrando de sola. Não interessa. A nossa atitude, quando esse tipo de situação chega, precisa ser violenta. Amém? Não dá para andar em amor, a gente anda com o próximo. Com o diabo é entrando de sola também. Amém? Isso me faz lembrar quando Moisés enviou Josué, Caleb e os espias para espiarem a terra, e eles passaram um tempo lá, e quando voltaram, os espias tinham um relatório super negativo para falar daquela situação. E o povo foi todo contaminado com aquilo. E o povo começou a temer, e Josué naquela hora: eia! Para, não é assim não. Nós vimos frutos muito grandes, a terra é boa. Amém? Fica com a palavra. Não seja passivo com a palavra, seja agressivo quando se trata de guardar aquilo que já foi conquistado. É nosso, querido. É nosso. O diabo não pode entrar e roubar e fazer a bagunça que ele quiser, mas a gente precisa se posicionar. Eia! Não, aqui não. Aleluia. Queridos, quando o medo toma conta, ele começa, é como a física, né? Como é que fala a física mesmo? Que um corpo não pode ocupar, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Queridos, onde o medo está dominando, a paz não vai poder reinar. Ou o medo reina, ou a paz reina. Ou o medo reina, ou a alegria reina. Amém? Ou nós andamos em medo, acovardados, amedrontados, tímidos, ou nós abrimos a nossa boca e começamos a experimentar na prática a fé que nós recebemos. Amém? E para isso, queridos, a gente vai se encher o medo vai sumir. Talvez ele não suma de uma hora para outra, mas eu vou te falar uma coisa, irmãos, a hora que a gente começa, mesmo que aos poucos, você vai experimentando a palavra. Em situações pequenas, aquilo vai te dando confiança, aquilo te dá experiência e a gente vê a palavra funcionar. Amém? E essa palavra, o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu não vou ser ministrada sozinha, não. Você vai ter que ser ministrado também por ela. Que é coragem. Tenha coragem. Josué recebeu esse conselho, e mais do que um conselho, era quase uma ordem. Seja forte e corajoso. Vai olhar quantas vezes Josué ouviu isso. Chega uma hora que ele ouve, seja forte e muito corajoso. Vai saber que situação ele estava para enfrentar. Mas a coragem, ela significa moral forte perante o perigo. Intrepidez. Tem uma palavra no grego que é aquela que Paulo... Abre comigo lá, vamos lá ver em Atos, no capítulo 23. Paulo está preso, sendo acusado seriamente de morte, perseguido. Atos, capítulo 23, versículo 11. Paulo está passando por uma situação difícil, uma pressão difícil. Paulo já tinha experimentado muitas coisas, querido.
Mas nesse momento aqui, talvez ele estivesse numa situação tão delicada que o próprio Jesus aparece para ele. No versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Queridos, a gente às vezes recebe assim, palavra por um profeta, é ministrado pelo testemunho interior, como eu tenho sido esses dias, sobre coragem. Mas quando o próprio Jesus precisa aparecer para alguém com o nível de revelação de Paulo, para falar coragem, a situação não devia estar fácil, não. Mas, irmãos, o socorro bem presente se apresentou. Amém? E Paulo, por causa da experiência também que ele tinha com o Senhor, ele recebeu aquela palavra e continua o versículo assim: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E Paulo, a caminho de Roma, Paulo pegou aquela palavra, coragem, porque eu preciso que você testemunhe dessa mesma forma em Roma. Qual era o destino final? Era Roma. Amém? O destino final das ovelhas eram os pastos verdejantes, as águas tranquilas. O destino final de Jesus e os apóstolos era o outro lado da margem. O destino final de Paulo aqui era Roma. Enquanto não chegasse em Roma, Deus ia garantir o livramento. Amém? Irmão, se você continuar lendo o capítulo de Atos até o final, você vai ver quanta coisa aconteceu com o apóstolo Paulo naquelas viagens. Era muita coisa, muita coisa. Paulo passou por um naufrágio, Paulo passou por tantas situações difíceis. O que eu acho interessante é que, lendo essas passagens seguintes, Jesus aparece para ele no capítulo 23. Quando chega no capítulo 27, o anjo aparece para ele também, para falar, não tenha medo. Talvez Paulo estivesse assim, resistindo uma sombra, uma imagem, uma sugestão, qualquer coisa, eu não sei o que era. Mas o socorro chegou para lembrar Paulo. É até Roma. Você vai para Roma. Amém? Nós precisamos, queridos, lembrar o que é que o Senhor falou para nós. O que foi que Deus falou para você? O que Ele falou sobre o seu futuro? Já chegou lá? Se não chegou, não importa o vento que se levante no meio do caminho. O ponto final é o outro lado da margem. Amém? Teve um naufrágio, aí todo mundo no barco começou a ficar com muito medo e ele falou, olha, calma, o anjo apareceu para mim. Não tenha medo. Você está em Atos? Vira aí umas páginas, capítulo 27. Por favor. Capítulo 27, versículo 23. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Olha que coisa gloriosa, queridos. O livramento não era só para Paulo. Amém? A bênção do Senhor vai alcançar os nossos familiares, vai alcançar quem estiver com a gente no barco. Enquanto não chegar ao outro lado, tenha bom ânimo, tenha coragem. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém? Ele é fiel, ele não dorme, ele não descansa, ele não é atrasado, ele não é desapercebido, ele não é esquecido de nada. Deus é um Deus fiel, é o Todo-Poderoso que diz, não tema, tenha coragem, tenha ânimo. Amém? Lembra onde o Senhor falou que você vai chegar, onde Ele falou que vai te levar. Tenha coragem. Amém? Tenha uma mente guardada na lembrança das promessas. Sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu corpo físico, sobre os seus filhos. Amém? O ponto final é o cumprimento das promessas. Amém? Não abaixe a cabeça, não esmoreça, persevera. Amém?
Aleluia. Não acabou por aí. Quando chega no capítulo 28, no versículo 3, eles chegaram, o barco se perdeu, foi todo destruído, eles chegaram na ilha de Malta, e aí Paulo, eles foram recebidos lá com gentileza pelos os moradores da ilha de Malta, e aí foram fazer uma fogueira para aquecer. Quando Paulo vai mexer nos gravetos, uma víbora prende na mão dele. Peçonhou Paulo, ficou ali grudado, e a Paulo, Não, Paulo não desesperou. A Bíblia nem menciona ele ter falado nada. A Bíblia fala que ele só fez assim, ó. Sacudiu a mão e jogou a víbora no fogo. Eia! Opa! Para que eu não cheguei em Roma. Para, palhaçada. Eu tenho um serviço para fazer, eu tenho que falar com César. Eia! Amém? A atitude de quem confiava em Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 27, eu confio no Senhor. Agora, queridos, essa confiança, ela não vem por acaso, não. A confiança não surge de um relacionamento superficial, não. A confiança, ela surge e ela cresce e ela se solidifica quando a gente considera fortemente aquilo como verdade, aquela pessoa como verdadeira. Amém? A nossa confiança na palavra de Deus, ela é diretamente proporcional ao nível de consideração, de atenção que nós damos à palavra e àquilo que Deus nos diz, através da sua palavra. Se eu considero a palavra como a verdade absoluta, eu confio em tudo que ela diz, tudo que ela falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Agora, se eu sou mais ou menos no conhecimento de Deus através da palavra, eu vou ser inconstante também. A hora que o vento bater, ele vai me levar. Amém? Pensa nisso. A confiança, ela está diretamente relacionada com a consideração que nós temos acerca da palavra. Se eu considero a palavra como a verdade, então eu confio. E não tem nada que me mova dessa verdade. Não vai ter nada que me mova dessa posição. Amém? E aí, beleza, nós confiamos na palavra, nós consideramos a palavra, mas a palavra, gente, não é uma teoria. Amém? Não é um faz de conta, não é um poema. A palavra é prática. É no nosso dia a dia. Essa mesma palavra que é traduzida lá para o apóstolo Paulo quando Jesus aparece, falando que é coragem, traduzida por coragem, essa palavra grega também traduz em outros textos ânimo, confiança, ousadia. Lembra lá da atitude dos discípulos na hora que a tempestade se levantou? Jesus fala, por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Porque vocês não confiam na palavra que eu dei. Passemos à outra margem. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos em quem é aquela pessoa que convive conosco, nós temos ousadia para agir com base naquela palavra. Sabe quando um pai faz para uma criança assim, ó, coloca no alto e fala, no 3 você pula. Né? A criança, ela precisa de confiança nesse pai para saber que ela vai pular e não vai se estabacar no chão. Estabacar é palavrão aqui não, né? Ela precisa de confiança e essa confiança, ela é adquirida no dia a dia. O pai está ali presente, se fazendo conhecido e aquela criança tem confiança e ousadia, ela tem coragem de se lançar. Você já viu essa... Não sei se você fez isso quando era adolescente, mas tinha uma brincadeira que você ficava assim parado e alguém atrás, e você só soltava e ia. Tem uns enviados do inferno que saem e deixam o pobre do adolescente se machucar no chão, né? Se estabacar no chão. Mas a ideia é realmente segurar. A gente só se lança nesse escuro quando é nos braços de alguém que a gente confia.
E a vida na fé, queridos, às vezes é dar um passo onde você não sabe qual é o chão qual é a substância do chão. Mas quando a gente recebe uma direção do Senhor para fazer algo, é preciso coragem. Amém? Agora, não vamos agir com essa coragem se a gente não tiver confiança e se a gente não tiver ousadia. E essa ousadia também está relacionada diretamente com as práticas de fé que nós desenvolvemos, que nós temos no nosso dia a dia. Quando Deus direciona, fala isso para tal pessoa. E aí você, ainda sendo treinado naquilo, meu Deus, mas eu vou falar, não vou falar? E aí você tem aquela direção, e você, porque age com coragem, com confiança naquela palavra, vai e fala. E aí aquela pessoa te diz, glória a Deus, Deus usou você. Né? Foi Deus que te usou. E aquilo te dá mais confiança. Você começa a entender como é a voz de Deus, como é que Ele ministra para você. A gente, através desse relacionamento desenvolvido, a gente começa a confiar. E cada vez com mais confiança, a gente tem mais ousadia. Amém? Isso pode acontecer, queridos, em situações muito difíceis, como um naufrágio, como uma grande tempestade, como uma notícia muito ruim que de repente se abate contra a nossa casa. Mas também precisamos de coragem para pequenas coisas, no dia a dia. Como isso, né? Fala para fulano. Dá essa oferta para ele. Irmão, é preciso coragem. Que quando é um pouquinho de dinheiro, aí você dá. Sem nem pensar. Ah, é só isso. Até agradece por ter pouco dinheiro na carteira, né? Mas quando Deus fala assim, ó, dá tudo, é preciso coragem. Amém? É preciso coragem, é preciso confiança naquele que deu a ordem, porque Ele é fiel. Amém? O interesse de Deus não é empobrecer jamais, não é zerar o seu dinheiro e você não ter dinheiro para pagar uma conta. O interesse de Deus é saber que Ele, através de você, Ele pode suprir a necessidade de alguém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ele é o bom pastor. Amém? Ele não vai suprir uma ovelha e ferrar a outra, não. Amém? Esse sacrifício foi feito em Jesus. A Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus. Ah, porque ele é mauzinho, ruinzinho? De jeito nenhum. Porque precisava haver um resgate que o homem não tinha condição de pagar. Amém? E aí ele enviou Jesus. Esse sacrifício já foi feito. Agora, queridos, é a generosidade de Deus, a bondade de Deus manifesta através de mim e de você, obedecendo a uma ordem que Ele nos dá por dentro. Imponha as mãos sobre os enfermos. Irmão, é preciso coragem. Porque, às vezes, a gente mesmo está enfrentando uma situação de enfermidade e vai orar pelo outro. E aí o diabo pega junto, mas você está doente, está fazendo o quê? Impondo as mãos? Deixa de ser. Ai, que falsidade. E a gente começa a acolher esse tipo de pensamento e perde a ousadia, perde a intrepidez. Precisamos obedecer de pronto essa ordem que chega dentro de nós. Amém? Mas essa voz, ela é muito clara quando existe um relacionamento. Amém? Era Isabela que estava chorando? Também? Por que eu desconfiei que fosse Isabela? A minha filha mais nova. Porque eu conheço. Eu conheço o choro. Se tem um monte de mãe reunida e uma criança chora, a gente, por um instinto materno, a gente já pensa, vou ver, pode ser a minha. Mas a gente sabe, quando é o nosso, a gente não tem dúvida. Porque a gente conhece muito bem aquela voz. Agora, quanto tempo nós temos investido em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? A forma como Ele fala na sua palavra, a forma como Ele achou de se relacionar conosco. Irmãos, a gente precisa, não por causa do Senhor, mas por nossa causa mesmo, desse relacionamento. Nós que precisamos dEle. Amém? E nisso a gente não pode ser medíocre. Nisso a gente não pode pegar leve. Amém? Porque o diabo não vai pegar leve, não.
E na hora que ele vier de sola, a gente precisa estar muito cheio de Deus e da palavra, muito cheio do Espírito para conseguir. Eia! Porque senão sai. Sai aquela coisa sem consistência, aquela coisa gelatinosa. Né? Mas precisamos estar cheios dessa convicção. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer. Amém? Aleluia. Vamos voltar comigo lá no capítulo 23 dos Salmos, por gentileza. Versículo 4 novamente. Ainda. Vamos ler juntos essa passagem? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Certamente, queridos, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Não é no final de semana. Não corre o risco de, no feriado, a graça e a misericórdia, a bondade e a misericórdia não estarem disponíveis. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? A bondade de Deus, ela é estendida a nós com preservação. A bondade e a misericórdia de Deus é estendida a nós através de livramento. Amém? Por vezes, queridos, a gente talvez não veja a grande manifestação por uma ordem que nós recebemos por dentro. Não pegue esse ônibus. Não vá nessa rua. Não vá nessa viagem. Ah, mas eu já paguei, mas tem uma informação por dentro. Não vá nessa viagem. Ah, mas nada aconteceu na viagem, queridos. Vai pagar para ver? Talvez o pagamento seja a própria vida. E nesse livramento, nada aconteceu. Aconteceu um grande livramento do Senhor. Mas para a gente tomar uma decisão de obedecer à voz do Espírito, a gente precisa de coragem. Amém? E não só, queridos, em situações que representam risco. Ao sermos guiados pelo Espírito, nós precisamos de coragem diante do novo que se apresenta. Amém? A situação talvez não seja arriscada, ninguém vai morrer, não tem um risco disso, mas Deus falou, não faça. Larga isso. Para. Às vezes uma mudança de estação tá na nossa porta. E para passar por essa porta é preciso coragem. Eu lembro alguns anos quando o Senhor ministrou ao meu coração, lá atrás, no Rio de Janeiro ainda, e vinha essa palavra muito forte dentro de mim. Coragem. Coragem. E não era aquela coragem como quem consola, sabe? Faz um carinho. Ei, coragem. Coragem, Virgínia. Não era coragem. Ei, coragem. Está na hora de agir, está na hora de tomar essa decisão. Coragem. Talvez, queridos, a gente esteja diante de uma situação. Enquanto isso, vamos cantar. Não.
Talvez estejamos diante de uma nova estação. E Deus está falando dentro de mim e de você. Coragem. Amém? E a gente pega uma calculadora natural e faz todas as contas e não estou sentindo o chão ainda. Né? Com Pedro foi assim, né? Pedro falou para Jesus, me manda ir até você, quando Jesus estava lá no meio do mar. Aí Pedro fala para Jesus, se é você, manda eu ir. Aí Pedro fala, vem. Aí Jesus fala, vem. Irmãos, o pessoal gosta de enfatizar a hora que Pedro afundou. Mas tinha que ter muita coragem para dar o passo para fora do barco. Numa consistência que ele conhecia, ele sabia que não sustentava o peso dele. Mas Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou para ele. Pedro andou sobre a palavra. Amém? E ele deu um passo, ele deu o segundo passo, ele deu passo suficiente para que na hora que ele começasse a afundar, não tinha o barco mais para ele se garantir. A garantia de Pedro era Jesus. E diminuir a coragem de Pedro, dizendo que ele afundou, quando a Bíblia fala que ele começou a afundar. Queridos, alguém já viu alguém afundar em câmera lenta? Comecei. Quando afunda, queridos, não resta dúvida, o mergulho é instantâneo, afunda na hora. Mas ele estava ao alcance de Jesus, o socorro bem presente, estava ali, ó, segurou. Amém? Querido, fala para o seu irmão, coragem. Não fala bonzinho assim não, porque não é um consolo não, é coragem. É, a coragem. Amém, queridos? Seja ousado, seja convicto, seja consistente na hora de tomar uma decisão, mas você só vai ter condição de fazer isso. Eu só tenho condição de fazer isso quando eu sei muito bem de onde veio a ordem e quem me garante. Amém? A garantia de Davi não estava na funda. Davi não foi lá dizer para Saul, olha, eu matei o leão e o urso, eu tenho condição de acabar com esse gigante. Ele não foi um baixinho invocado, não. Atrevido. Ele não foi isso, não. Ele sabia em nome de quem ele estava indo. Amém? Ele não se garantiu na armadura de Saul. Ele nem conseguia ficar em pé direito com aquela armadura. Ele foi em nome do Senhor. Amém? E essa confiança que Davi tinha, vinha da experiência que Davi teve, dia após dia, cuidando das ovelhas. Amém? Que experiência nós temos desenvolvido com o Senhor, queridos. Está na hora de começar a desenvolver essas experiências. E se já teve essas experiências, volta lá na sala. Volta lá nos troféus, vai ver. Deus me livrou disso aqui. Eu lembro quando Ele falou para mim, faça, e eu fiz, e eu fui liberta. Ou eu lembro quando Ele disse, não faça, e houve livramento. Quando Ele disse, dê, e houve provisão. Amém? Coragem, querido. Coragem. Isso é o que o Senhor está ministrando ao meu e ao seu coração essa noite. Coragem. Amém? Aleluia. Você recebeu algo do Senhor essa noite? Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Aleluia. O louvor, por favor. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, a sua palavra é a verdade absoluta. Acima de qualquer relatório, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer notícia ruim, a sua palavra é a verdade. Aleluia. É nela que nós estamos firmados. Aleluia. Aleluia. O nosso coração não se atemoriza com as más notícias. Ele está firme e confiante no Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças, Senhor. Obrigada, Pai, pelo seu Espírito habitando dentro de nós. Ele nos fortalece, Ele nos revigora, Ele nos lembra quem nós somos. Aleluia.
Obrigada, Senhor. Obrigada, sem o Senhor nós não podemos nada, mas com o Senhor, aleluia, com o Senhor nós podemos todas as coisas, aleluia, aleluia, o que Ele disse vai acontecer, querido, no que depende dEle está garantido, aleluia, mas quanto a nós, coragem para dar os passos, aleluia, aleluia.